Graça e paz, paz e luz. Bom dia, boa tarde e boa noite, irmãos e amigos das redes sociais. Amém? Aqui quem vos fala é o simples e humilde irmão Jack. Quero trazer para vocês aqui com muito carinho e amor e dedicação à palavra de Deus, uma reflexão muito importante. Ressaltando no vídeo anterior, na qual elaborei, graças a meu bom Deus, falei a respeito das imagens, né? Mexi um pouco com o público católico, ou melhor, com nossos irmãos católicos, né? Falei a respeito de algo que condiz a eles, né? A nossos irmãos católicos. Máximo de respeito a todos os meus irmãos católicos e um beijo no coração de fé, com muito amor e carinho ao padre, né, da minha cidade, a meu padre, né, não é meu assim em especial na qual eu sigo, que eu sou evangélico, né, mas é o padre da cidade, se torna meu também. Máximo de respeito aí, um bom e ótimo trabalho, né, nessa missão de fé. A jornada não é fácil, é difícil, tem meus respeitos e também tem meus carinhos e minha admiração. Amém? Voltando a dizer, e também quero agradecer também a todos os meus irmãos evangélicos, né? Eu vou falar um pouco aqui a respeito da minha denominação. Já disse, sou evangélico, sou cristão, não sou perfeito, sou um homem, sou falho, sou um comedor de farinha e feijão, igual muitos que estão assistindo esse vídeo, mas com uma diferença. Eu estou procurando agradar a Deus, procurando, não estou falando que eu estou agradando a Deus, porque tem coisa ainda que eu preciso me libertar. Eu não sou santo, né? Eu sou aquele santo separado das demais coisas que eu praticava antes, lá no passado, que eu tinha um livre-arbítrio. Todos temos, mas eu escolhi renegar a mim mesmo, eu escolhi abandonar os meus desejos da carne para poder servir melhor a Deus, para poder agradar, embora que seja muito difícil agradar a Deus. O papel mais difícil do cristão, seja de quem for que seja, religioso, é agradar a Deus. É difícil, porque agradar a Deus você tem que renegar muita coisa, você tem que ser inimigo do mundo para você poder ser amigo de Deus. Você não pode ser amigo do mundo e amigo de Deus, você tem que chegar mais a um e afastar do outro. Então eu estou renegando a mim, renegando ao mundo e tentando aproximar de Deus, né? Engatilhando, arrastando, até chegar nos pés do Pai, se assim Ele me permitir, de tão pequeno que eu sou. Amém? Então, quero falar aqui sobre cerca de dons e revelações. Muitas das vezes a gente vai nas igrejas evangélicas, não falando de todas, mas algumas, ou talvez a maioria, tem esse hábito, né? O pastor ali na frente, vamos dizer pastor. Na verdade, não é pastor, é um homem titulado a pastor. Que pastor mesmo, de verdade, só tem um, que é Jesus Cristo. Agora, biblicamente, ao homem, a mim, a você, é dado um título de pastor. Quer dizer o quê? Pastor é um ser que cuida das ovelhas, ou melhor, dos seus membros, dos seus fiéis, preparando eles ao encontro do noivo, que é Jesus Cristo. Então, o pastor tem a obrigação de cuidar das suas ovelhas até o encontro do mestre, né, do verdadeiro pastor, que é Jesus Cristo. Amém? Perdão e desculpa aí os pastores em geral, se eu falei algo, né, que veio a machucar ou ferir vocês. Desde diante, peço perdão e desculpa, mas estou falando dentro da Bíblia. E a verdade tem que ser dita. Ela diz assim: direi a verdade, vos libertará. Então, estamos aqui, voltando ao assunto. Em muitas igrejas, né, vou falar do pastor, pode ser o presbítero, o diácono, pode ser o zelador, o porteiro, um visitante que chega ali na igreja e tem a oportunidade e começa a falar isso. O Espírito Santo de Deus me revela que a irmãzinha está passando tal coisa. Deus fala comigo que o irmão assim assado. Então vamos saber se realmente é dessa forma, né? Vamos lá, me acompanha aí no livro de Êxodo. Na verdade, esse assunto tem várias passagens da Bíblia, né? Você pode acompanhar em outros livros, mas eu escolhi Êxodo, que condiz melhor com o que eu vou explicar aqui para vocês, mas o mesmo sentido de outras, quem é leitor da Bíblia sabe o que eu estou querendo dizer. Amém? Me acompanhe, Êxodo 19, versículo 16, que diz assim: e aconteceu ao terceiro dia, ao amanhecer, que houve trovões, relâmpagos sobre o monte, e uma espessa nuvem, e um som de buzina muito forte, de maneira que estremeceu todo o povo que estava no arraial. Amém? Meus irmãos, aqui está dizendo assim: quando Deus está no negócio, algo sobrenatural acontece. Não existe Deus falar com o homem e as coisas não acontecer devido à presença espantosa de Deus. Se você for olhar na Bíblia, quando Deus se apresentou para o homem, não
faciamente, mas sim o seu Espírito Santo, a sua voz, a sua intercessão, humanamente falando, algo sobrenatural acontecia. Você pode olhar na Bíblia, sempre houve alguma coisa que aconteceu quando Deus fala com o homem. E aqui nas igrejas, pelo menos aqui na minha cidade de Itambé, Bahia, é assim. O pastor está ali, está falando que Deus está falando com ele, que está acontecendo, começando a falar inúmeras de revelações, né, uma atrás da outra. E não é bem assim. Me acompanha aí mais uma vez em Êxodo, né? No versículo 21, diz assim: E disse o Senhor a Moisés: Desce, protesta ao povo que não transpasse o termo para ver o Senhor, a fim de muitos deles não perecer. Amém? Aqui está dizendo o seguinte, que quando Deus estava conversando com Moisés, em especial ali no Monte Sinai, Deus mandou Moisés antes de lá avisar o povo não subir até o monte para ver Deus, que nós nunca vimos Deus, nós temos aquela curiosidade de saber como Deus é. Então, muita gente queria ver a presença de Deus, queria ver como Deus era, mas Deus, como ele não tem palavra para denominar a santidade tremenda, é a espantosa, né, face do Senhor. Então, nós não estamos preparados para ver Deus como nós somos, pecadores, somos seres humanos, somos cheios de erro. Então, Deus pediu que Moisés avisasse o povo para não subir no monte, a fim de ver ele, pois se subisse, todos morreriam, porque Deus é uma santidade que eu não tenho palavra para lhe dizer, nós não temos condição de chegar até Deus. Deus sim, ele pode chegar até nós, mas nós não podemos. Então, Deus mandou Moisés avisar o povo que não ultrapassasse aquele sinal, aquela situação ali do monte, né? Que nós não subisse, que aquele povo não subisse para ver o Senhor. Pois se eu ou você subisse, ou querer ver o Senhor, nós morreria. Então, Deus já deixou bem claro. Então, quer dizer, quando o pastor está ali pregando, que Deus fala com ele, o Espírito Santo revela como é que o Espírito Santo de Deus está e não há nenhum fenômeno, como é que Deus está ali falando com ele, sendo com 1 metro de distância. 1 metro de distância está aquele todo povo ali. Se realmente fosse verdade isso, aquele povo morria. Poderia não morrer o pastor, porque, de acordo com a Bíblia, Moisés falava face a face com Deus, mas Deus não permitia que as demais pessoas viessem até ele, pois morreria, não era digno. Então, se realmente fosse o Espírito Santo, igreja, vocês morreriam. Não ficava um dentro da igreja ali, de acordo com a Bíblia, porque Deus, a presença de Deus ia acabar com todos. Amém? Mais um ponto negativo aí pro meu irmãozinho, né? Que diz que é Deus que está falando com ele. Vamos aqui no livro, me acompanha aí, no mesmo Êxodo 19, agora o 24. E disse-lhe o Senhor: Vai, desce, depois sobe, tu e Arão contigo. O sacerdote, porém, e o povo não transpasse o termo para subir ao Senhor, para que não se lance sobre eles. Amém? Então quer dizer o quê? Quando Deus fala com o homem que seja denominado a pastor, seja quem for, que Deus preferir conversar, não que nós preferimos, é Deus que escolhe. Então essa pessoa tem que ter um particular, tem que ter um momento só, ele e Deus. Ele não pode estar a meio de outras pessoas, que Deus não vai falar com ele assim. Se Deus querer, Deus fala, mas não é assim que acontecem as coisas. E a Bíblia diz que não se pode tirar um tio nem acrescentar, não pode mudar, tudo passará, menos as palavras. Então, Deus não fala com você ou comigo de qualquer forma. Nós podemos falar com Deus? Podemos, né? Entramos em nossos quartos e usamos aquela chave que Jesus deixou para nós falar com Deus, aquele segredo. É o que? O Pai Nosso. Através do Pai Nosso, você agradece, e através do Pai Nosso, você também pede algo em especial, na qual você não tem condições de executar outra pessoa, mas Deus sim, que é o Deus do impossível. Deus não está com o ouvido fechado para te ouvir, pois Deus ouviu Jonas na barriga da baleia, nas profundezas do mar, porque não vai ouvir você. Mas na Bíblia ensina você a entrar no seu quarto, em oculto, orar a Deus, que ele vai estar atento para lhe atender. Ele pode não falar com você ali, mas ele planeja toda a tua trajetória futuramente, no dia seguinte, que na qual pertence a ele. Então, mas para o homem falar com Deus, o homem tem que se ausentar das demais pessoas. O homem de Deus que eu estou falando, que seja Moisés, que seja o pastor, que seja eu, que seja você. Temos que ter um particular, né? Que Deus não fala assim de qualquer forma. Deus escolhe os seus. Não é nós que escolhemos a Deus, é Deus que nos escolhe. Então, para falar com Deus tem que ter uma reverência, tem que ter um respeito, tem que ter uma intimidade, tem que ter também um lugar de paz, e é só você e ele, e mais ninguém por perto, para quebrar a corrente, né? Muitas vezes a gente vai, principalmente eu, quando vou na igreja, eu tenho aquele costume de bater o joelho no chão quando eu entro na igreja para me agradecer a Deus,
tá ali naquele momento, né? Por permitir que eu tô com vida e saúde ali, seja para pedir ou para exaltar. Então eu tô ali orando a Deus, tentando ter uma fiação positiva. Aí vai o irmãozinho, o abençoado irmãozinho ali, pega, liga um som lá, parecendo que eu tô numa boate, eu tomo um susto, quebra a corrente com Deus, aí não tem como mais você é, salvar um leite que já azedou, tá entendendo? E aí fica difícil, infelizmente, as coisas do mundo entrou nas igrejas e tomou conta, aí o povo tá tudo na nova geração, na nova era, e esquece da palavra de Deus, que ela é eficaz a todo tempo que nós está respirando, ela é eficaz. Então, para falar com Deus, tem que ter reverência, tem que ter respeito, tem que ser com ordem. E hoje em dia, na maioria das igrejas, tem essa bagunça e outras coisas que eu não vou falar, que não vem tão assim um assunto, mas futuramente, Deus permitir, estarei falando sobre isso, né? Mas voltando ao assunto, você pode me acompanhar aí o pastor fala, é o dom do Espírito Santo. Vamos ver como é uma pessoa que tem o Espírito Santo. Eu falei lá que quando Deus está no negócio, algo sobrenatural acontece, algum fenômeno acontece. E nas igrejas, quando o pastor está falando em revelações, em dons, a única coisa de sobrenatural que acontece é o vento do ventilador que está ali na parede, jogando para a esquerda e para a direita. Que fenômeno, viu, irmão? Que fenômeno. E todo mundo está ali, né? Só escutando conversinha bonita. Esses homens, para mim, são uns artistas. Eu tiro o chapéu, vou bater palma, né? Teve uma vez que eu fui numa igreja e tinha um pastor lá com inúmeras revelações, né? É, dons de espírito entregando. E eu bati, ó, bati palma. O cara é um gênio, o cara tem razão, o cara é estudado, conhece a Bíblia, sabe muito bem que numa igreja, né? Se ele fechar hoje e jogar a pedra, ele vai acertar em água, hein? Com certeza. E como ele não sabe que na igreja é um lugar onde as pessoas vão atrás de algo necessário, poucos vai para agradecer a Deus, mas a maioria vai lá pedir algo, vai pedir uma casa, vai pedir uma moto, um carro, vai pedir saúde, uma restauração, algum problema na justiça. Como é que o pastor não sabe que tem uma irmã ali, que tem um marido que é beberrão, que é prostituto, ou tem uma mãe que tem um filho que é drogado, que é alcoólatra, enfim, inúmeras coisas, ele sabe muito bem. É muito fácil ele arquitetar, articular palavras bonitas, né? Que palavras bonitas aí, o homem é craque nisso, é muito bom. Amém? Como é que ele não sabe que na igreja, né, não tem pessoas que necessitam? Por isso que as pessoas vão na igreja, é para pedir algo, porque muitas vezes tem um problema na justiça que ele é uma causa perdida, mas pedindo a Deus com fé se resolve tudo. Tudo é com fé. Amém? Então, meus irmãos, é assim, vamos ver quem é cheio do Espírito Santo, já que o seu pastor é cheio do Espírito Santo. Vamos ver a diferença, né? O que é Espírito Santo numa pessoa. Me acompanha aí em Atos 13, versículo 8. Diz assim: Elimas era um encantador, um feiticeiro. O que aconteceu? Todavia, Saulo, que também se chamava Paulo, cheio do Espírito Santo, e fixando os olhos nele, disse: Ó filho do diabo, cheio de todo o engano e de toda malícia, entre outras palavras. E mais, olha só, como Paulo era cheio do Espírito Santo, que diz, em Atos 13, versículo 9. Paulo, cheio do Espírito Santo. Depois que ele preferiu ou introduziu essas palavras, que ele teve olho com esse feiticeiro. Elimas era um feiticeiro que era o braço direito, era tipo assim um mediador, conselheiro de um grande homem lá naquela época que eu esqueci o nome. Só que esse feiticeiro ele fazia desviar as palavras de Deus daquele homem. Aquele homem não aprendia as palavras de Deus porque tinha um mau conselho. Essa pessoa desviava, né, a presença de Deus desse. Então esse não recebia, não entendia, não tinha, né, em experiência, porque esse outro estava ali do seu lado, lado a lado, mas estava te tirando, né? Então quando Paulo, por nome Saulo, cheio do Espírito Santo, teve cara a cara com esse feiticeiro, e Paulo já sabendo quem era, então ele chegou e falou: Ô filho do diabo, cheio de todo engano e de toda malícia, igual eu falei, entre outras palavras, para não ficar muito grande, né, o nosso vídeo. E outra, continuando aqui, falando como é cheio do Espírito Santo, Paulo contava ali carregado do Espírito Santo, um homem de verdade, um homem temente a Deus, um homem obediente, que agrada aos olhos de Deus. Deus abençoou ele com o Espírito Santo, deu a ele o poder. Quem tem o Espírito Santo, meus irmãos, tem um poder de fazer algo diferente, tem um poder de transformar, tem um poder de mudar. Você que recebeu o Espírito Santo, nós temos essa função, nós temos esse direito, nós temos essa herança, pois Deus deu. O Espírito Santo é poder, é bênção, é graça, é transformação, é mudança, é tudo de bom e de melhor, né, na vida de quem tem ele, né? Amém? E aqui diz assim, Paulo falou para ele: eis aí, pois agora contra ti a mão
do Senhor, e ficarás cego, sem ver o sol por algum tempo. Amém? Então Paulo, como era cheio do Espírito Santo, ele viu aquele homem lá todo errando, o homem todo ao contrário, profeta de Baal, pregador de Baal, conselheiro de Baal, e Paulo conhecendo e sabendo de tudo que se acontecia ali, então Paulo rompeu para ele e falou na cara, chamou ele filho do diabo, do demônio, ele que era uma pedra de tropeço na vida daquele homem, né? Que poderia estar conhecendo a palavra de Deus, que tinha vontade, que tinha desejo de conhecer a palavra de Deus. Então, Paulo lançou uma maldição e aquele homem ficou cego. Então essa é a diferença do homem ou a mulher que tem o Espírito Santo. Quando você tem o Espírito Santo, você tem o poder, o dom de fazer a diferença. Algo sobrenatural você pode fazer, você tem condição de fazer. Basta a pessoa necessitar e você está ali, você usa aquilo, aquela ferramenta que Deus te deu, o poder do Espírito Santo. Então, meus irmãos, se a pessoa fala que tem o Espírito Santo e não faz nada diferente, então deve ser o Espírito Santo de Michael Jackson, de Elvis Presley. Respeita aí a família, né? Enfim, os seguidores que esse pessoal aí tem, mas apenas uma explicação. Mas o Espírito Santo de Deus não tem não, sinto muito. Agora, se o homem ou a mulher tem o Espírito Santo de Deus, ele desce ali do púlpito, vai lá no meio das ovelhas, tenho certeza que tem uma pessoa necessitada de uma cura, de uma obra, de uma libertação, de um milagre. E quem tem o Espírito Santo de Deus tem esse poder. Se você é religioso, entende a Bíblia, estuda a Bíblia, você vai saber do que eu estou dizendo. Quem tem o Espírito Santo de Deus tem a diferença. Aí nós exemplos, Sansão. Muitos falam que a força de Sansão era no cabelo, ok. Ali era um pacto, era uma promessa que Deus tinha com aquele homem, né? Com aquele judeu. Ele foi cortado o cabelo, foi cego, mas ali ele clamou a Deus e Deus o viu. Deus não falou com ele, mas Deus mandou. O Espírito Santo, ele teve o poder, então o sobrenatural aconteceu. Ele ser um cabelo curto igual eu, mas ele teve força de destruir aquele templo, né? Levando ele também a óbito, porque ele deixou a desejar e desobedeceu a Deus. E tem também Davi. Davi derrubou Golias. Davi estava com o Espírito Santo. Davi não era guerreiro, não era homem de batalha. Davi era um pastor de ovelha, cuidava de animal inofensivo. Era valente, mas não tinha experiência com batalha, com guerra. E ali foi enfrentar aquele gigante, né? Com armadura forte, acostumado a lutar, a matar a gente. Mas uma pedra, uma pedinha, acertou, né? Entre o elmo e não sei o que lá do gigante. E matou, porque teve o Espírito Santo ali. Algo sobrenatural aconteceu, amém? Então quem tem o Espírito Santo tem a diferença. E a gente vê também a sarça de fogo, né? Quando não sei se foi Abraão ou Moisés, estava conversando ali com Deus, que Deus apresentou na sarça de fogo. Então a sarça de fogo, ela ardente, né? Pegava fogo porque Deus estava ali em cima. Quando Deus saiu, a sarça de fogo estava intacta, algo sobrenatural aconteceu. A sarça queimou ali enquanto Deus estava ali presente, mas depois que Deus saiu, a sarça ficou intacta, né? Essa é a diferença de quem tem o Espírito Santo. Aí é a presença de Deus. Amém? A gente vê também em outras passagens, muitas outras coisas aí. Agora, o homem se diz que recebeu o Espírito Santo ou está falando com Deus e nada acontece, nada sobrenatural. Abra o olho, viu, meus irmãos? Abra o olho, porque não é de Deus. E aqui vou te falar uma coisa aqui. Quem fala que é de Deus e ao mesmo tempo pode ser que não é. Amém? Me acompanha aí em Mateus 16, versículo 22, diz assim: E Pedro, tomando de parte, começou a repreendê-lo, dizendo: Senhor, tem compaixão de ti, de modo nenhum te acontecerá isso, né? E aí o que acontece em Mateus 16, versículo 23, diz assim: Ele, porém, voltando-se, disse a Pedro, Jesus, né, olhou para Pedro e falou: para trás de mim, Satanás, que me serve de escândalo. Muitas vezes o seu pastor, seja quem for, está falando que é Deus que está falando com ele, muitas vezes não é, pode ser um inimigo, igual Pedro. Pedro que era um homem de Deus, era um apóstolo, porém, quando Jesus falou para ele que Jesus seria entregue na mão dos homens e morto, ele repreendeu Jesus, falou que nada daquilo ia acontecer. Foi palavra bonita? Foi palavra de conforto? Foi, mas não foi palavra do coração. Foi Satanás que entrou ali em Pedro e fez Pedro falar aquelas coisas, mas como Jesus é Jesus, né? Então Jesus percebeu que não se tratava de Pedro, mas de Satanás, onde Jesus repreendeu. Muitas vezes o seu pastor está falando coisas que você acha que é bonito, muitas vezes aquela palavra está sendo de maldição para a sua vida. Então você vigia, cobre santidade do seu pastor, peça a ele que vai na casa das ovelhas, tomar um cafezinho, passar como está ali a situação, levar uma palavra de conforto, levar uma palavra da pregação,
saber como está ali a situação, o que está necessitando. Então o pastor tem que cuidar das suas ovelhas, não ficar apenas em igreja, né? Que igreja em especial não salva ninguém, padre não salva, pastor não salva, somente Jesus Cristo, né? Então, meus amados irmãos, eu te peço vocês desculpa, perdão, mas aproveitando essa oportunidade, vocês que não é evangélico, cristão, enfim, procuram uma denominação, né, na qual prega a verdadeira palavra, que fala que Jesus é bom, é o maior, é o melhor, que ninguém vai até Deus senão por ele. Tenha uma religião, né? Procure uma salvação para a sua alma, sua vida, pois aqui no mundo tudo é passageiro e nada se aproveita, né? O mundo jaz do maligno. Então eu agradeço a todos vocês, um beijão no coração de fé, máximo de respeito, um beijão aí também no coração aí dos nossos irmãos evangélicos de todas as cidades, e a você que está assistindo o vídeo, eu lhe peço perdão, desculpa, mas curta, compartilhe, se inscreva aí no meu canal para ajudar que essas palavras chega a muitas pessoas, né? E quero dizer que tem muitas igrejas evangélicas sérias, tem muitos homens denominados pastor sério, né? Homens que estão ali no batente, pegando ali firme com a palavra de Deus, mas tem outros que deixam a desejar, então vamos vigiar. Deus não fala com o homem de qualquer forma, de qualquer maneira. Quando Deus pediu que Moisés descesse até ali, avisasse o povo para não subir, que ele ia aparecer ali, é porque Deus fez questão que o povo sabesse que Deus falava com Moisés. Não foi Moisés que fez questão do povo saber que ele falava com Deus. Deus que fez questão. Deus mandou o povo ficar lá e de longe ia acontecer aquele fenômeno, né? Tempestade, trovão, um monte tremendo, para o povo não ver Deus, mas ver as coisas, os fenômenos acontecer, pois Deus estava ali naquele lugar. Então Deus fez questão do homem saber que Moisés estava falando a verdade. Muitas vezes o pastor faz questão de você saber que ele é santo, que ele é o melhor, que é o maioral, né? Começa a falar revelação e outras coisas, e muitas vezes é apenas sabedoria. Muitas vezes um irmão já adiantou para ele ali a situação de outro, e aquela pessoa chega ali, ele começa a falar, a pessoa acha que, poxa, o homem de Deus falou da minha vida, eu nem contei para ele, mas outra pessoa já adiantou. Também tem esse ponto aí, né? E outras partes também vai dar a experiência, da sabedoria, né? Que o homem não é bobo. E tem aquele ditado, malandro é malandro e mané é mané. Amém? Então estamos aí, graça e paz e luz. Desculpa qualquer coisa e obrigado.